Bem, nesse terceiro vídeo a gente vai concluir o debate sobre domínios morfoclimáticos, chamando atenção para a caracterização dos domínios dos cerrados, das araucárias e das pradarias. O primeiro, que é o domínio dos cerrados, eles ocorrem em várias regiões do Brasil, como a região norte, em forma de enclaves, misturado na Amazônia, mas a sua predominância é na região centro-oeste do país, na região nordeste e em algumas manchas do sudeste. Os cerrados, eles vão apresentar duas formas bem particulares de relevo. Os chamados extensos planaltos ou platôs, para muitos também são conhecidos como chapadas ou chapadões, e as depressões interplanáuticas, que ocorrem associadas aos planaltos e platôs, ou platôs. Tá? Então, essas duas formas de relevo, tá, elas atuam diretamente associadas com o clima, elas também são a resposta do clima, em certa medida, para apresentar a fisionomia específica da paisagem revelada na unidade de vegetação. Né? Então, a vegetação vai apresentar características específicas, principalmente de um aspecto mais caducifólio, que perde suas folhas num período mais seco, bem como também as condições de solo repercutem, nas características da vegetação. Então, em função da concentração de ferro e alumínio no solo, nos cerrados, a planta vai ser mal desenvolvida, com aspecto tortuoso. Então, os solos serão solos ácidos. Tá? Isso impacta diretamente na fisionomia da planta. Então, plantas com porte arbustivo, troncos retorcidos juntamente com seus galhos, cascas mais grossas, folhagem mais grossa, em função também da necessidade de retenção de água da planta nos seus estômatos. Tá? Outra coisa interessante é que a hidrografia influencia no surgimento do que nós chamamos de corredores ecológicos verdes, as chamadas veredas nos cerrados. Um acúmulo de água que é muito importante para a resistência de animais, inclusive para a permanência de plantas com uma folhagem heterogênea, verde durante todo o ano. Tá? Então, vou até mostrar uma vereda mais daqui a pouco. Então, assim, vai apresentar esses extintos chapadões em terrenos sedimentares e também cristalinos. Tá? Então, as áreas de cerrado, elas são muito predominantes nas áreas, principalmente, tá? De bacias sedimentares. As propriedades de solo também interferem diretamente no tipo de cerrado, como foi dito. Então, a concentração de solos salinos, em função da elevada lixiviação, da lavagem do solo, porque as chuvas nos cerrados são do tipo tropical, então são chuvas rápidas e concentradas. Então, ela lava de forma intensa o solo. Então, isso faz com que os solos vão se transformando em solos ácidos, apesar de ser solos profundos, intemperizados, mas são solos pobres. Então, a planta vai refletir essa deficiência do solo. E aí nós teremos, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de plantas arbustivas, misturada também com vegetação herbácea, em que a planta vai apresentar uma fisionomia de troncos tortuosos, galhos tortuosos, mal desenvolvidos, a vegetação que perde sua folha, que cai, então as plantas serão do tipo caducifólio, porque essas folhas caem num período mais quente, mais seco, tá? A vegetação também vai ser grossa, a planta ela vai apresentar cascas mais grossas em função também da necessidade de proteger seus estômatos, para diminuir a perda hídrica. Tá? Então são características típicas do domínio cerrado. O cerrado, em função disso que foi dito, ou seja, das características de solo, da estrutura geológica, inclusive do clima, ela vai apresentar alguns estratos, ou seja, algumas fitofisionomias do seu próprio ambiente. Então, nós teremos, por exemplo, cerrados do tipo de formação campestres, formação savânica e formações florestais, ou seja, cerrados de campos, tipologia de campos, cerrados savânicas, e aí o aspecto arbustivo, herbáceo arbustivo predomina, e cerrado do ambiente florestal em função da presença de água, do ambiente no clima mais úmido, então isso impacta, por exemplo, no desenvolvimento de solos profundos, e o porte arbóreo mais desenvolvido. E aqui nós temos esse recorte de imagem onde esses portes, esses estratos são bem típicos. Então, por exemplo, aqui embaixo nós temos a estrutura geológica,
terrenos mais antigos, geralmente escudos cristalinos. Então, nas áreas de formação de cerrados campestres, ou seja, gramíneas, né, campo sujo, ou seja, uma vegetação mais herbácea, então há essa presença de capins, de gramíneas, tá? E uma ausência de vegetação mais desenvolvida. Porque em função do afloramento rochoso mais da superfície, né, dos solos mal desenvolvidos, tá? Da incidência também do clima, tá? Que impacta diretamente, né, com a maior perda hídrica. Então isso vai impactar, tá, em tipologia de cerrado, como o cerrado campo limpo, né? Eu vejo que do campo limpo ao campo sujo e campo rupestre, tá, praticamente você não tem vegetação arbustiva nem arbórea. Tá? Você vai ter uma vegetação arbustiva já no cerrado do tipo vereda, né, com a presença de palmeiras, o parque cerrado, tá, ou cerrado ralo. E aí uma concentração maior de arbustivo já no cerrado típico, né, como aqui no sul do Piauí, ou aqui no norte também do Piauí. Ou o cerrado denso, né, já bem do extremo sul piauiense, tá, e das regiões, por exemplo, de Goiás, Tocantins, você encontra esse cerrado denso. Tá? Veja que os solos são bem profundos aqui, ó. Tá? Então isso já impacta, né, no desenvolvimento desse tipo de vegetação em função da maior profundidade de alcance das raízes dessas plantas. E quanto maior for a profundidade do solo, associado também com outros elementos como o clima, maior vai ser o porte da vegetação. Então vou ter, por exemplo, em solos profundos, né, do tipo platô-solo vermelho e amarelo, associado com um clima mais úmido, então teremos o cerradão, a mata de galeria, né, que se desenvolve também nesses ambientes, né, a mata ciliar, né, que percorre, por exemplo, as áreas onde há uma boa concentração de rios em cerrado. Tá? Então, de acordo com as características de solo, da estrutura geológica e do clima, nós teremos tipologias de fisionomia de vegetação. Então, esse extrato aqui, tá, ele é muito bom para espelhar, tá, a influência do relevo, a influência da estrutura geológica, do solo e do clima, tá, na fisionomia da vegetação. E aí nós temos aqui algumas imagens, né, por exemplo, do cerradão, a vegetação já tem um porte mais arbóreo, assim como também do cerrado estriticense, ou seja, o cerrado mais restrito, né, com um porte mais arbustivo, tá? O cerrado do campo sujo, com porte raquítico, né, e a presença, por exemplo, de plantas herbáceas como capins, gramíneas, assim como ocorre também no cerrado rupestre. Tá? E os cerrados campos limpos, com pouca presença de vegetação arbustiva e arbórea. Aí nós temos também a mata de galeria, como eu prometi, né? Então são áreas onde há uma concentração, ou seja, um corredor de água. Então é muito comum encontrar, por exemplo, palmeiras nessas áreas de galeria, como babaçoais, tá? Como buritizais, né? Carnaubeiras, né? Porque são plantas que necessitam de uma certa frequência, né, de água para suas manutenções ecossistêmicas. Tá? Então são áreas em que há uma boa presença de vegetação, principalmente partindo do porte arbustivo para o porte arbóreo. Então, de uma forma geral, o relevo ele apresenta uma relação direta, né, na fisionomia da paisagem do cerrado. Por exemplo, os topos dos chapadões, né, nas áreas mais elevadas das chapadas, é muito comum encontrar os cerrados mais desenvolvidos, como foi dito anteriormente. Então, são uma vegetação com grande porte, né? Isso em função da umidade, né, que esses ambientes apresentam. Então, o clima tropical, com os períodos chuvosos e secos, né, com até 5 meses sem chuva, também impacta aquela fisionomia da paisagem com aqueles vários estratos, cerrado campo sujo, cerrado campo limpo, cerrado rupestre, cerrado com a presença de matas de galeria, cerradão, cerrado campo restrito. Tá? As áreas de cerrado, geralmente também elas apresentam um certo estoque de águas subterrâneas, porque como são áreas, né, em que há a predominância, né, de bacias sedimentares, então o material sedimentar ele contribui, né, o material arenítico, o material calcário, né, o material argilítico, ele contribui para a infiltração
inclusive nas áreas de fratura de rocha para infiltração de água. Então isso possibilita, né, a manutenção da flora local. Então também é uma característica das áreas de cerrado, né, a concentração de água subterrânea. Tá? As condições climáticas interferem, como foi dito, no perfil da vegetação do cerrado, né? Então nós teremos, por exemplo, áreas em que a umidade vai contribuir para a presença de cerrados com vegetação do porte mais desenvolvido, como o cerradão. Tá? Então, a elevada pluviometria, algo em torno de, que é muito comum nos cerrados, algo em torno de 1.200 a 1.500 milímetros anuais, isso contribui para a manutenção de alguns estoques de plantas bem desenvolvidas. Porém, há os períodos de estiagem de seca. Então, nesses ambientes mais secos e cerrados, a planta de cerrado ela já apresenta um porte adaptado às condições climáticas. Então, o porte da vegetação vai ser reflexo das condições climáticas, das condições de solo, inclusive das condições de topografia. Tá? Então, em áreas de ambiente mais seco, o cerrado vai ter um porte menos desenvolvido. Tá? E a região, o Planalto Central brasileiro, vai ter essa posição relevante, né? Porque você vai ter extensos chapadões, né? Rodeados, ou seja, com forte presença de matas de galeria, né? Por exemplo, no Planalto Central do Brasil. É muito comum encontrarmos nos chapadões piauienses matas de galeria, né? Com buritizais, aquela região de Bom Jesus, ou seja, Bom Jesus, Floriano, Uruçuí, ou seja, mais ao sul do Piauí, é muito comum encontrarmos, tá, chapadões, né, com a presença, com matas de galeria, florestas de galeria. Aí nós chegamos aos domínios araucárias, né? Então, são os pinheiros, né, que vão se destacar, vão ocupar os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O clima vai ser do tipo temperado, então as 4 estações são bem definidas. E tem a influência também da altitude, porque a altimetria lá, o relevo vai ser bastante elevado. Tá? Então, o relevo que chega acima de 1.000 metros em alguns pontos, tá, de altitude. Então, a pluviosidade, tá, vai ser acima de 1.200 milímetros, né? Ou seja, algo em torno de 2.500 milímetros anuais de chuva em média. Então, isso vai influenciar, por exemplo, planaltos sedimentares, né, na ocorrência, que vão sofrer pela ação climática. Tá? Então, por exemplo, a presença de massas de ar frias, né, na região sul, tá? Isso vai ser um impactante para um tipo de vegetação adaptada ao ambiente climático mais frio, como floresta, cuja folhagem é aciculifoliada, ou seja, em formato de agulhas, como os pinheiros. Ó. Ele tem um formato de agulhas na sua fisionomia. Tá? Então, as temperaturas serão baixas, o principal tipo de vegetação é o pinheiro. Né? Os solos são férteis, né? Em função dos derrames basálticos onde estão situados os estados do sul, inclusive parte dos estados do sudeste. Então são solos bastante férteis, né, que contribuem para a exploração produtiva por meio da agricultura. E por fim nós temos os chamados domínios das pradarias, né, que são muito típicos da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, da chamada coxilha ou do pampa gaúcho, como são chamados os domínios, as pradarias, né, nessa perspectiva de domínios morfoclimáticos. Então são extensas áreas, né, o relevo ele é suavemente plano, tá, e ondulado, com colinas distantes. Então você vê aqui, ó, um relevo plano, né, característico de áreas de planície, né, mas também há a presença de patamares planálticos, tá, em algumas situações, em algumas partes. A maior predominância é no Rio Grande do Sul, mas tem também, por exemplo, na Ilha de Marajó, né, tem essas planícies, né, e aí ele já receberia mais a análise de bioma do que de domínio. Tá? Há uma concentração de plantas do tipo gramíneas, ou seja, plantas herbáceas, e sofre grande influência do clima subtropical, porque está localizado em área de clima subtropical. Tá? Então, sofre a influência da frente polar atlântica, assim como também da massa tropical atlântica, mas principalmente da frente polar atlântica. Então, os solos dessa região, por exemplo, de pradaria, são solos muito férteis, né? Que contribuem para, por exemplo, a produção de arroz, né? Que é muito comum no Rio Grande do Sul, tá? Assim como também para a criação bovina. Tá? Então, esses foram os principais domínios morfoclimáticos do Brasil.